Uma outra coisa, então, por exemplo, outro exemplo disso é a epifisiólise, que eu vou falar um pouco mais para frente na aula, e essa epifisiólise, ela é uma emergência ortopédica. Só que ela é uma emergência ortopédica que você tem até 12 horas para tratar, entendeu? Ou seja, não é uma emergência real. E uma coisa que eu gostaria de falar também era que quando eu estava preparando essa aula, eu encontrei várias divergências entre as literaturas. E daí, por isso, algumas coisas que eu falar podem estar um pouco diferentes do que estão no PHTLS. Porque o PHTLS e alguns livros de ortopedia que eu usei como base, eles divergem em algumas coisas, em algumas questões do tratamento. E, inclusive, quando eu fui tirar dúvida com alguns ortopedistas sobre alguns temas dessa aula, os próprios ortopedistas divergiram um pouco em relação a algumas das condições de algumas emergências e urgências. Então, a gente vai começar falando, dar um exemplo aqui do que seriam as emergências ortopédicas. Por exemplo, aqui, ó, as lesões do anel pélvico. Eu vou tentar colocar aqui aquela setinha, que eu acho que fica melhor para eu apontar aí. Tá aparecendo a seta agora? Tá bom. Então, aqui, ó, as lesões do anel pélvico com comprometimento hemodinâmico. O politraumatizado com múltiplas fraturas expostas, com um sangramento incoercível. Fraturas de ossos longos com alteração hemodinâmica, hipovolemia. Síndrome da embolia pulmonar gordurosa. Por quê? Porque causa alteração pulmonar, lá no B. Em relação às fraturas, as fraturas de TRM, o trauma raquimedular, eu não vou abordar aqui nessa aula, porque é bastante complexo e tem muita coisa e não tem como fazer isso de uma forma rápida. As fraturas e luxações com compressão arterial isquêmica, fraturas expostas com as lesões arteriais, que vão ser as lesões 3C, que eu vou falar na frente, e a síndrome compartimental. O atendimento. A gente tem que começar do começo. A gente tem que fazer uma boa anamnese. Porque a gente tem que coletar muito bem a história da doença atual, a história patológica pregressa. Por exemplo, se esse paciente ele for tabagista, se este paciente ele for desnutrido, se ele tiver alguma hipovitaminose, se ele tiver alguma doença osteometabólica, a gente vai saber que a consolidação dele vai estar prejudicada. E se esse paciente for um paciente em tratamento de câncer e ele tiver uma fratura, a gente tem que lembrar da possibilidade de metástase óssea. E se essa fratura ocorrer em decorrência do trauma, a gente tem que fazer todo aquele questionamento para entender a biomecânica. E essa história é muito importante mesmo. Vou dar um exemplo de um caso clínico para vocês. Uma mulher de 34 anos relatou que subiu no skate e caiu e quebrou o fêmur. Aí ela deve ter caído de uma escada, alguma coisa assim, além de ter caído desse skate, feito alguma outra coisa, mas daí ela fala que só pisou no skate, escorregou e caiu e quebrou o fêmur. Não é um mecanismo normal, entendeu? Uma pessoa rígida de 34 anos não vai ter uma fratura de fêmur por causa disso. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma investigação desse paciente. A gente tem que descobrir o que aconteceu, por que aconteceu aquela fratura do fêmur. Porque esse não é um mecanismo normal. O fêmur, a pelvis, tem ossos extremamente fortes. Que, inclusive, quando a gente tem fraturas de fêmur e de pelve, a gente precisa fazer pesquisa de outras fraturas em outras regiões do corpo. Porque quem quebrou fêmur e pelve vai ter quebrado outra coisa, muito provavelmente. E na ortopedia, a gente tem que olhar muito a deformidade, a gente tem que olhar o jeito que o paciente está caminhando, a gente tem que observar os sinais de hipertrofia muscular daquele paciente, se aquele paciente tem uma deformidade, se ele tem um ombro mais alto que o outro. A gente tem que notar até mesmo as pequenas coisas. E tudo que a gente for fazer na ortopedia, a gente tem que fazer comparado. Por exemplo, a gente vai lá e tem um paciente que você vai fazer o teste da gaveta nele, que seria aquele teste para diagnosticar a lesão do ligamento cruzado anterior. Você puxa a perna para frente, deixando o paciente deitado,
e você vai ter um afundamento ali no joelho. Aí você puxa e dá positivo. Opa, esse paciente tem lesão do ligamento cruzado anterior. Não sei, porque eu tenho que fazer na outra perna. Se na outra perna não tiver esse sinal da gaveta, então o paciente tem uma LCA. Mas se o paciente tiver esse sinal da gaveta positivo nas duas pernas, ele vai ter um LCA? Não, provavelmente ele vai ter os ligamentos mais frouxos. Os ligamentos dele são mais elásticos. Ele não vai ter um LCA, entendeu? Então, na ortopedia, a gente sempre tem que fazer comparando. Tem que fazer a força muscular comparada. Quando vai fazer alguma manobra, a gente tem que fazer a manobra dos dois lados. A gente sempre tem que avaliar. E uma coisa extremamente fundamental na ortopedia são as mãos. Você tem que tocar no paciente. Você tem que estar o tempo todo tocando. Se o paciente tem uma fratura aqui no antebraço, você vai ter que palpar toda a extensão do antebraço. Você tem que tocar, você tem que ver, tentar avaliar se tem uma crepitação. Muitas vezes você também tem que avaliar cotovelo, às vezes o húmero, dependendo do mecanismo do trauma. E lembrar sempre também que quando a gente vai pedir o raio-x de uma fratura do antebraço, a gente tem que pegar o raio-x de uma articulação antes e uma articulação depois, igual na imobilização. Um exemplo que eu vou dar para vocês seriam o entorse de tornozelo. Um mecanismo que pode acontecer no entorse de tornozelo é o paciente torcer o tornozelo e ele ter uma fratura proximal, que é ali perto do joelho da tíbia. Ou seja, se você pedir só um raio-x de tornozelo, você vai estar perdendo aquela fratura proximal da fíbula. Eu falei tíbia, mas seria da fíbula, desculpa. Você vai estar perdendo aquela fratura. Então, é por isso que precisa fazer o raio-x uma articulação antes e uma articulação depois. Tanto que nos próprios entorses de tornozelo é importante a gente pedir raio-x do pé. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem um paciente que torceu o pé, você faz aquele esquemazinho do tratamento, o RICE, né? Que é o tratamento de praticamente tudo na ortopedia. E só que daí o paciente volta 4 ou 5 dias depois e fala que ainda tá com dor. Gente, o entorse de tornozelo não é para doer tanto tempo assim. Então, você vai ter que fazer uma investigaçãozinha adicional. Aí, 4 dias depois, você resolve palpar o pé. Então, quando você vai palpar o pé, você chega ali para palpar a base do quinto metatarso, o paciente pula de dor. Opa, vou pedir um raio-x de pé. Aí, você pede um raio-x de pé e você vê o quê? Uma fratura por avulsão. Eu vou mostrar ali na frente o que é uma fratura por avulsão do tendão do fibular longo. Ou seja, por não fazer o exame físico completo, você acabou perdendo uma fratura. Então, lembrem-se sempre, mão, tem que tocar. Se você não tocar no paciente na ortopedia, você está fazendo errado. Seu exame físico não vai ter muito valor. A gente tem que avaliar muito o tipo de marcha do paciente, principalmente nas afecções de membros inferiores. A gente tem que avaliar deformidades, se tem movimento normal, se tem alguma posição antálgica, que seria aquela posição onde ele não sente dor. Tem que... por exemplo, um paciente que teve entorse de tornozelo e ele não consegue dar mais do que 4 passos, já vai acender uma luzinha vermelha na nossa cabeça de que esse paciente pode ter tido um entorse de tornozelo grave. Porque não é para um entorse de tornozelo causar tanta limitação assim, não é esperado que cause tanta limitação. Então, você daí vai ter que fazer uma investigação adicional nesse paciente. Ele pode ter tido a ruptura de vários ligamentos ali. E uma coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei se a explicação aqui vai ficar muito confusa, mas se alguém tiver alguma dúvida, perguntem. Quando a gente tem que fazer a classificação da força muscular, o que seria a capacidade do paciente fazer a movimentação. A gente vai classificar isso de 0 até 5. Vou fazer um exemplo. O 0 seria a paralisia. Eu vou usar aqui um exemplo, os músculos aqui do bíceps. A paralisia seria onde você pede para o paciente fazer um movimento, ele não consegue fazer um movimento, e você não consegue nem olhar que ele está tendo uma contração e nem consegue sentir a contração. Se você colocar a mão no seu braço e você fizer força, você vai ver que você vai sentir o músculo se movendo embaixo da sua mão. E você vai ver a movimentação da força que você está fazendo. Ou seja, se você não vê isso, é uma paralisia total. Se não houver movimento,
mas você conseguir ver essa contração, conseguir palpar ou visualizar a contração muscular, seria o grau 1. Aí no grau, o 2 e o 3 é um pouquinho complicado. Por exemplo, o 2 é um movimento ativo sem oposição da gravidade, ou seja, você vai ter que eliminar a gravidade para ver se esse paciente consegue mover, porque a gravidade é uma resistência. E o movimento ativo contra a força de gravidade seria, por exemplo, o paciente consegue levantar o braço desse jeito. Ele consegue levantar. O movimento sem oposição da gravidade, você pede para o paciente fazer isso, ele não consegue. Ele faz a contração e você vê a contração, mas ele não está conseguindo levantar. Então, o que você vai fazer? Você vira o paciente de lado para tentar evitar a força da gravidade e você pede para ele fazer o movimento desse jeito, entendeu? Aí você vai tirar a oposição da gravidade. Aí, conforme isso, você vai fazendo essa classificação. Aí, o 4 seria contra alguma resistência e grande resistência. A diferença disso seria a sua mão fazendo a força aqui. Você pede para ele levantar aqui e ver a força. Se você faz muita força, faz uma força grande, ele não consegue mover, não consegue. Você vê que ele simplesmente é incapaz. Aí você vai ver que ele consegue movimentar, mas contra alguma resistência, entendeu? Se você fizer bastante força, você vê que ele consegue movimentar um pouco, aí seria contra grande resistência. Eu não sei se vocês conseguiram entender ou se ficou confuso. Se alguém não entendeu, pode falar alguma coisa. Ok, vou continuar. Em relação às fraturas. A fratura ela vai ocorrer quando a resistência do osso e a rigidez dele não conseguirem compensar aquele trauma, entendeu? Vai acontecer a fratura. E como eu falei, quando a gente diagnosticar a fratura, a gente precisa fazer o exame físico e a gente precisa pedir raio-x em duas incidências. Duas incidências, em geral, perpendiculares uma contra a outra. Você vai pedir um raio-x desse jeito e um raio-x assim, que seria o raio-x perfil e o raio-x AP. A gente precisa dessas duas incidências para a gente conseguir ter a visualização completa. Principalmente na coluna, nos ossos da coluna e nas cinturas escapular e pélvica, pode ser necessário pedir ATC. Na maioria das vezes, a gente vai acabar tendo que pedir ATC, porque a ATC vai ter uma visualização melhor. Vocês sabem, né? A ATC é melhor para ver várias coisas. E a ATC vai ser fundamental para fazer o planejamento cirúrgico das fraturas desses locais, para ver se tem alguma fratura ligamentar associada, se tem alguma fratura vascular, alguma lesão vascular, algum acotovelamento vascular, ou alguma coisa assim. As fraturas, elas podem ser por trauma, por processos patológicos, seriam as fraturas, por exemplo, ter tuberculose, metástase óssea, câncer ósseo, ou por sobrecarga repetitiva. Essas são aquelas fraturas de estresse, que geralmente ocorrem em militares e nos atletas. E as fraturas, elas podem ser divididas entre fechadas e abertas, completas e incompletas. As completas seria quando as duas diáfises estão acometidas, ou seja, tem uma fratura aqui e uma fratura aqui. E a incompleta é só quando só metade do osso quebra. As sem desvio e as desviadas, as que estão desviadas, elas vão exigir que a gente, quando a gente for fazer a redução, elas vão exigir que a gente ganhe movimento, entendeu? Não sei se vocês estão com a tela aumentada, mas se vocês tiverem, coloca de alguma forma a minha tela aí para vocês verem que eu estou gesticulando um pouco, para vocês conseguirem entender melhor algumas coisas. As fraturas sem desvio seriam, por exemplo, as fraturas que estão mais encaixadas, que a gente não precisa ganhar tanto comprimento para conseguir fazer redução. E as desviadas seriam aquelas que a gente precisa conseguir maior comprimento. A gente tem que determinar também o local do osso onde essa fratura ocorreu. Não só o local, por exemplo, o terço distal, o terço médio, o terço proximal, mas também se são fraturas na diáfise, se são fraturas da região epifisária, da região metafisária. A gente tem que definir isso porque o tratamento vai mudar. A gente também vai fazer a classificação das fraturas conforme a forma do traço e se elas são interarticulares ou extraarticulares, sendo que nas interarticulares elas podem ter
um pouco da fratura dentro da articulação e um pouco da fratura fora da articulação. Ou podem ser fraturas interarticulares totais, ou seja, fraturas só dentro da articulação. Em relação à forma de traço, nessa última imagem aqui, a gente tem a fratura em galho verde, que seria a fratura incompleta. E vocês podem ver aqui, ó, que só tem fratura em um lado do osso, no outro não dá. Aqui tem a fratura com deformidade, que são fraturas de crianças, né? Aquela fratura em toros. A fratura impactada, que seria quando comprime. Esse tipo de fratura em criança pode ser um problema, principalmente quando se trata da compressão da linha epifisária, que isso pode causar alteração no crescimento. Aqui seriam as fraturas por avulsão, por exemplo, que deu aquele exemplo lá, do entorse do tornozelo, levando a fratura por avulsão, que seria essa pontinha, por causa na base do quinto metatarso. O que vai acontecer? Você vai virar o pé, o tendão do fibular longo, que vai estar inserido lá na base do quinto metatarso, ele vai ser tracionado e ele vai ser arrancado, entendeu? E você vai ter essa fratura por avulsão. As fraturas transversas, cominutivas e segmentares são traumas de grande energia. Tanto que quando a gente for fazer a classificação lá das fraturas expostas, a gente vai definir também o grau, pelo Gustilo e Anderson, pelo grau de cominução, se são muito cominutivas, pouco cominutivas ou muito cominutivas com muitos fragmentos ósseos. Em relação a essa força, pensa o seguinte, se eu pego um lápis e eu quebro um lápis, ou quebro um cabo de vassoura, qual vai ser o jeito mais fácil da gente quebrar? Se a gente quebrar aqui o lápis, a gente vai ver que vai formar várias espículas ósseas e a gente tem muita chance de quebrar e ficar desse jeito aqui, ó, ficar oblíquo, ou seja, o tipo de fratura mais comum, de certa forma, é essa fratura oblíqua. E tem essa fratura em espiral, que eu não coloquei nenhuma raio-x nessa aula, mas qualquer fratura em espiral que vocês virem, em qualquer raio-x, você vai identificar na hora que é uma fratura em espiral, você não vai ter nem dúvida. Dá para ver super bem a espiral. E agora eu quero falar para vocês também um pouco sobre a consolidação. Na UFAC, a gente não tem a disciplina de ortopedia, então a maioria das pessoas não entende muito bem como que funciona esse processo da consolidação óssea. E a ortopedia está relacionada com ossos, fraturas. Então, a gente tem que compreender a consolidação, esse mecanismo, para a gente conseguir fazer o tratamento, porque senão não tem como tratar. A fratura, a consolidação, ela vai começar logo depois que fraturou. Fraturou, ela já vai começar a formar calo ósseo e já vai começar a consolidar. Ela é um processo biológico e natural. E ele é muito importante para que consiga fazer para conseguir para o osso voltar a ter a sua funcionalidade. Esse reparo, essa consolidação, ela pode durar muitos meses e ela vai depender de vários fatores. De fatores da fratura em si, por exemplo, o grau de cominução, a gravidade dela, vai depender se a fixação foi feita corretamente, se houve uma estabilidade para ser feita a consolidação, que para consolidar tem que ter estabilidade. Se não tiver uma estabilidade ali no foco da fratura, pelo menos uma estabilidade relativa, não vai consolidar, entendeu? E para a consolidação ocorrer, tem que ter essa estabilidade, porque senão o calo duro não vai se formar. E outras coisas que influenciam por exemplo, se o paciente for tabagista ou desnutrido, vai ter uma dificuldade na questão do aporte de substâncias nutritivas para conseguir nutrir aquele osso, para conseguir desenvolver e para conseguir que a consolidação evolua. E tem algumas partes do corpo, como por exemplo, ali na região do platô tibial, onde a vascularização é menor. Ou seja, tem menos vascularização, a consolidação vai demorar bem mais tempo. Se naquela fratura houver uma infecção da placa, ou da haste, ou for uma fratura exposta, e tiver infecção, a consolidação vai ser atrasada.
Outras coisas do paciente também que influenciam é também a idade. A gente sabe que criança consolida muito mais rápido que idoso. Idoso demora muito mais tempo para realizar essa consolidação. E ele tem que ficar muito mais tempo imobilizado. Se o paciente tiver em uso de corticoide, se o paciente tiver hipovitaminose, como eu já falei, alguma doença osteometabólica. E a gente tem aqui, ó, o processo da consolidação, que a gente tem a formação do hematoma na fase inflamatória, que vai ser logo depois da fratura. Fraturou, já vai começar. Aí a gente vai ter a formação desse calo mole ao longo de algumas semanas. Aí, algumas semanas a mais, começando meses, vai ter a formação desse calo duro, que vai ser um calo mais duro, até que vai ocorrer essa remodelação em principalmente nas crianças. Essa remodelação ela vai ser tão perfeita que não vai ficar nem aquela deformidadezinha, porque principalmente naqueles pacientes que tiveram fraturas mais velhos, quando você pedir o raio-x de novo, você vai ver que vai ter uma deformidadezinha, que vai ser digamos, a sequela que ficou daquele calo, entendeu? Da fratura. A cicatriz da fratura que chamam, né? E existem dois tipos de consolidação. A consolidação direta e a indireta. Aqui, como é que vai ser feita essa consolidação direta? Esse hematoma fraturário aqui, ó, ele vai ser aberto. E o que vai ser feito? Eles vão pegar o osso e encaixar de forma que tenha uma estabilidade absoluta, não vai mexer. E além disso, eles vão comprimir um osso contra o outro. E qual vai ser o benefício disso? A consolidação vai ser perfeita, entendeu? Ela vai ser perfeita e, inclusive, não vai se formar o calo ósseo. E como eu falei, o calo ósseo pode causar aquela deformidadezinha, aquela cicatriz. Ou seja, qual seria um local onde a gente não quer nenhum desvio, nenhum degrau, a gente não quer nenhuma irregularidade? As articulações. Porque se a gente tiver uma irregularidade dentro da articulação, o movimento vai estar limitado. E com isso pode causar sequelas, como, por exemplo, a gente acabar desenvolvendo artrose de forma mais precoce. E esse tipo de consolidação, ele não vai ter nenhum movimento no foco da fratura. Só que o problema vai exigir o rompimento do hematoma fraturário. E tem o tipo indireto, onde vai ter uma estabilidade relativa, vai ficar estabilizado, mas não vai ficar 100%. E o hematoma fraturário, ele vai ser mantido, ou seja, não vai ser rompido, ele vai ficar lá. E isso pode ser obtido de forma cirúrgica ou de forma conservadora, que seria aquela redução, que puxa, dobra para cá, dobra para lá e bota o gesso. Essa consolidação indireta, ela é mais fisiológica, ela é mais natural, por assim dizer. Porque, vamos lá, quando a gente mexe na fisiologia do corpo, a gente tem consequência, né? Então, vamos lá. Se você rompe o hematoma fraturário, você vai estar atrapalhando aquele processo que seu corpo começou. E o que pode acontecer se eu atrapalhar esse processo? Eu posso ter a pseudoartrose, ou seja, não vai consolidar. A fratura vai ficar lá. Entendeu? Vocês conseguem compreender o problema disso? Era para consolidar e não consolidou, ou seja, continuou fraturado. E aí? O que vai fazer? Então, esse tipo de consolidação direta, por mais que a gente pense, nossa, é muito melhor fazer isso, vai ficar sem calo, vai ficar super estável, não vai ter cicatriz, ele não vai ser feito com muita frequência. Ele vai ser feito quando? Nas fraturas interarticulares e na região do antebraço. Mas por que o antebraço? O antebraço não é articulação? Ele é uma articulação, sim, porque para a gente fazer esse movimento de pronação, pronossupinação, a gente precisa permitir essa movimentação. Ou seja, se a gente tiver uma cicatriz aqui nessa região, na região diafisária, a gente pode ter uma limitação nesse movimento. Ou seja, as fraturas diafisárias da ulna e da ulna e do rádio, a gente vai fazer essa direta também. A gente vai fazer a cirurgia com o rompimento do hematoma fraturário.
Em relação ao tratamento, a gente pode ter essa redução fechada ou incruenta, que é a mesma coisa, com a fixação externa, que vão ser geralmente naquelas cirurgias de controle de danos. Por exemplo, o paciente está extremamente grave, ele teve uma lesão torácica associada, ou uma lesão abdominal, ele acabou de passar por uma laparotomia, ele está em ventilação mecânica, ou ele vai passar por uma cirurgia de TCE daqui a pouco, que ele está com um monte de complicação, você vai fazer uma cirurgia mais rápida. Porque você quer que aquele paciente saia mais rápido do centro cirúrgico, você quer diminuir a resposta metabólica dele ao trauma, você não quer forçar demais ele. Então, você vai fazer a fixação externa, mas é muito importante que essa fixação externa ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem que ser feita com muito rigor técnico. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele pode ficar semanas, dias, com instável ainda, com várias complicações, tendo que fazer outras cirurgias revisionais. E então, a cirurgia ortopédica, ela vai ficando de lado. Então, se você não tiver feito essa fixação externa com bastante rigor técnico, esse paciente vai ficar com uma deformidade, entendeu? Então, você tem que fazer o trabalho certinho. E não é questão do ortopedista ser preguiçoso. É porque tem outras lesões que têm uma prioridade sobre as fraturas. Outra forma que a gente pode ser feita, essa redução fechada, incruenta, com fixação interna, que a gente não vai destruir o hematoma fraturário, nenhuma essas duas primeiras, a gente vai cortar o hematoma fraturário. E a gente vai fazer a fixação interna, que vai ser com o quê? Com os fios de Kirchner, que são uns fiozinhos assim, parece um araminho, coloca o arame, esse é o araminho, só que ele é bem rígido. Pode ser por haste intramedular, que é aquelas que colocam dentro do osso, e as placas ponte, que é aquela placa com parafuso. E a gente pode fazer também essa redução aberta ou cruenta com fixação interna. E a gente vai fazer aquela consolidação direta, que a gente vai abrir o hematoma fraturário. Em relação ao politraumatizado, olha só, vocês podem ver que esse daqui é um paciente com múltiplas fraturas, ele está na sala de cirurgia, ele pode estar tendo que tá com TCE, muito provavelmente. Olha só, uma fratura de antebraço, fratura de perna, fratura de fêmur ali, de afisária, com fixadores. E essa cirurgia de controle de danos é aquela coisa, o principal método empregado vai ser o fixador externo, porque vai resolver mais rápido. Olha aqui, ó, esse paciente, ó, tem fratura, eu tô vendo agora, ele tem fratura nos dois fêmuros, ó, nas duas diáfises. Esse paciente aqui, ó, ele tem bastante risco de desenvolver a síndrome de embolia gordurosa, que eu vou falar mais lá pra frente. E, principalmente, se você tentar passar uma haste intramedular. Quando o paciente tem duas fraturas de fêmur, você não vai fazer o tratamento com haste intramedular, entendeu? Você tem que usar outro tipo de tratamento. Porque quando você coloca a haste medular, você vai ter a fresagem. E o que essa fresagem pode fazer? Ela pode acabar liberando os êmbolos gordurosos da medula amarela dos ossos para a circulação, causando a síndrome de embolia gordurosa. Então, a gente tem que fazer essa imobilização, porque a imobilização da fratura está lá no C, osso sangra. Então, a gente tem que imobilizar esse osso para conter o sangramento, para diminuir a dor do paciente. E lembrando que fraturou, já está ocorrendo consolidação. Então, você não vai esperar 3 semanas para consertar esse osso. Se você for esperar 3 semanas para fazer a cirurgia do paciente, se ele precisar de cirurgia, ele já vai estar com uma consolidação viciosa, ou seja, ele vai ter consolidado tudo torto os ossos. Aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma cirurgia maior, vai ter que quebrar aquele osso, fazer uma fratura cirúrgica daquele osso para conseguir consertar aquilo lá. Ou seja, vai acabar piorando muito o estado do paciente, vai ser uma cirurgia mais complexa. E a gente também tem muitos benefícios em fazer essa estabilização precoce, inclusive no tratamento da enfermagem. Vai ser mais fácil para mobilizar o paciente, vai facilitar os cuidados de enfermagem, limpeza e tudo. E quais seriam, aqui nesse azulzinho aqui, tem algumas coisas que indicam essa cirurgia de controle de danos, que seriam os pacientes muito instáveis. Como que a gente vai
para fazer esse tratamento, a gente vai ter que definir a condição clínica do paciente, se ele está instável, em situação limítrofe, se ele está instável ou está em condição extrema, tá? Para morrer. Aí, conforme isso, a gente vai definir como está o tratamento. Se o paciente está estável, a gente pode fazer, ao invés de fazer uma abordagem inicial e depois uma fixação definitiva, a gente pode fazer direto uma fixação definitiva. Mas para fazer isso, o paciente tem que estar estável. E qual que é o benefício da gente fazer uma fixação definitiva mais precoce? A gente vai fazer, o paciente vai consolidar mais rápido, ele vai diminuir o risco de ter uma insuficiência respiratória, vai diminuir o tempo de internação hospitalar, vai diminuir o risco de infecções nosocomiais, e ainda mais quando a fixação é precoce, ou seja, com menos de 48 horas. Isso é muito benéfico para o paciente. Ok, mas se eu tenho que fazer uma cirurgia de controle de danos, e quando é que eu vou fazer o tratamento definitivo desse paciente? Aí a gente vai correlacionar com os níveis de HLA. Eles fizeram algumas pesquisas, obviamente a gente não vai pedir nada de... a gente não vai pedir exame para ver HLA. A gente vai fazer de acordo com os estudos. E os estudos, o que eles relacionaram? Eles relacionaram que a queda nos valores de HLA levam a maior risco de complicações, entendeu? Então, ele é um parâmetro para complicação. Então, quando que você vai fazer o tratamento definitivo? Nos primeiros 2 dias, nas primeiras 48 horas, ou você vai fazer entre o 5º e o 10º dia. Essa é a janela da oportunidade. Entre o 5º e o 10º dia, é aí que você vai fazer. Se você não fizer a cirurgia definitiva aí você vai ter que esperar 3 semanas do trauma. Que daí o paciente já vai estar com uma imunidade melhor. E nos períodos antes de 3 semanas e fora desses 5 a 10 dias, o paciente vai estar mais imunossuprimido, ou seja, vai ter mais complicação. Então, a gente vai evitar fazer cirurgia quando o paciente pode ter essas complicações. Então, a gente tem que programar. E quais seriam as cirurgias emergenciais para os pacientes instáveis? Seriam a descompressão aguda de cavidades, controle da hemorragia, que seria a imobilização nas fraturas expostas, a laparotomia, procedimentos de revascularizações, por exemplo, o paciente que teve uma luxação com um acotovelamento vascular e acabou tendo uma lesão no vascular, aquele paciente que tem uma fratura exposta, uma lesão vascular, a fasciotomia, que a gente vai fazer na síndrome compartimental, que a gente tem que fazer rapidão, e a fixação das vértebras instáveis, né? Porque nem toda fratura de coluna vai precisar de cirurgia, só as fraturas que são instáveis, aí a gente tem que operar para evitar o risco de paralisia, paralisia, blá, blá. E agora, as fraturas expostas. A gente tem que saber definir a fratura exposta, isso é essencial. A fratura exposta é quando tem uma exposição do osso ou do hematoma fraturário ao meio externo. Ou seja, não precisa estar o osso para fora para ser fratura exposta. Pode estar só um buraquinho bem pequenininho. Ainda assim vai ser fratura exposta, porque vai ter um contato. E outra, se a gente tem um corte, uma lesão em um osso fraturado, até que se prove o contrário, você vai tratar aquilo ali como fratura exposta. Por quê? Porque a gente tem que tratar a fratura exposta agressivamente para reduzir infecções, para reduzir complicações. E, assim, a gente tem que lembrar também das fraturas ocultas. Por exemplo, você quebra mandíbula ou quebra maxila. Você pode ter uma fratura exposta para dentro da boca. Então, você não pode esquecer de avaliar dentro da boca. Porque, por exemplo, o paciente vai lá, tem alguma lesão ali, aí você esquece de olhar. Aí o paciente até ele conseguir encaminhamento, às vezes sair do interior, ele vai sair lá do interior e vai ficar 8 horas na estrada, dentro da ambulância, até ele chegar na capital. E você não deu antibiótico nesse tempo, você vai acabar causando muitos danos para esse paciente. É uma iatrogenia porque você não tomou cuidado. E podem ter fraturas de pelve, a gente tem que fazer o toque retal e o toque vaginal para avaliar se tem alguma exposição de ossos ali, porque pode ter a fratura exposta para o reto e para a vagina. O tratamento da fratura exposta vai ser sempre cirúrgico
para a gente reduzir os riscos de infecções e sempre deve ser feito o debridamento. O debridamento é feito dentro do centro cirúrgico. Não se faz debridamento na sala do trauma. Não se faz debridamento em qualquer outro lugar. O debridamento é dentro do centro cirúrgico. Não se faz em outro lugar. O que você pode fazer antes de chegar no centro cirúrgico? Você tem uma fratura exposta e tem grama, tem mato, tem um pedaço de plástico, tem pedra. Aí você vai lá e vai tirar os superficiais. Tem uma pedra lá no meio do negócio. Vai ter que ir lá no meio dos músculos. Você não vai enfiar a pinça e puxar. Vai deixar lá. É para você tirar a sujeira superficial. E no PHTLS, fala para a gente fazer irrigação com soro. Só que assim, eu vi no livro de ortopedia, tá, para falar que essa irrigação com soro a gente vai fazer se demorar muito tempo para o paciente chegar até um ortopedista. Por exemplo, o paciente vai demorar mais de 1 hora até o atendimento da ortopedia. Então, se vai demorar mais de 1 hora, você faz essa lavagem com soro fisiológico. Se o cara se acidentou ali na Ceará e da Ceará, minha bateria tá acabando. Tá bom, deixa eu continuar aqui rapidinho. E ele vai da Ceará até o PS. Você não precisa fazer a limpeza com soro fisiológico. Ele vai chegar ali no ERP rapidinho, vai ser atendido pelo ortopedista, vai ser avaliado e pronto. Então, não precisa fazer essa limpeza com soro fisiológico, só quando for demorar um pouco mais de tempo. E também o antibiótico. Se o cara se acidentou, se acidentou, foi para a UPA, aí da UPA você vai mandar ele lá para o PS, cara, às vezes vai demorar 20 minutos para o cara chegar esse percurso todo, então você não precisa colocar antibiótico. Você pode esperar para administrar um antibiótico lá no pronto-socorro, na sala do trauma. Mas se, por exemplo, você vai fazer um transporte mais prolongado, o cara vai demorar 2, 3 horas para chegar, opa, vamos colocar um antibiótico. O cara vai demorar 1 hora para chegar lá, vamos colocar um antibiótico. Se for demorar muito, você já dá um antibiótico. Pode dar até mesmo na ambulância do SAMU, se for demorar para chegar no lugar. E lembrando que o curativo, a gente sempre vai fazer o curativo estéreo, ou seja, vamos pegar coisas estéreis, a gás estéreo para fazer aquilo. E outra, o curativo não é para ficar abrindo, não é abre e fecha, vou olhar, aí chega alguém, vamos olhar aí. Não é para abrir. O ideal, o perfeito, é que esse curativo estéreo seja aberto, seja feito na cena e seja aberto só no centro cirúrgico. Esse é o essencial. Esse é o melhor jeito, porque a gente vai reduzir o risco de infecção desse paciente. Então, o que é indicado? Você vai fazer lá, tira uma foto da lesão, da fratura exposta, e daí, quando você chegar lá, você vai lá e mostra para o médico que vai fazer o atendimento inicial. Olha aqui, ó, essa daqui era a fratura exposta, pô. Aí pega e mostra para o ortopedista, ó, essa daqui é a fratura exposta. E daí não precisa abrir. Então, o recurso fotográfico é muito importante nessas fraturas expostas. E a gente pode abrir uma exceçãozinha, se não tiver fotografia, para o ortopedista abrir. Mas é para o ortopedista abrir, não é para o cirurgião geral abrir, não. Lá no PS tem um monte de gente que fica abrindo aí curativo, aí abre o curativo e faz o quê? Só joga por cima de novo ao invés de fazer um novo. E a indicação abriu para avaliar a fratura exposta, tira todo o curativo e faz um curativo novo, porque isso daí vai ser benéfico para o paciente, vai reduzir as chances dele de infecção. Aqui a gente tem a classificação de Gustuli-Anderson. Essa é a classificação mais simples e acaba sendo a mais usada. Só que, um probleminha, essa tabela do Gustuli-Anderson, ela é um pouquinho limitada, porque alguma das críticas que ela considera muito importante o tamanho da ferida. Só que o tamanho da ferida não é tão importante. Porque, vamos lá, se a gente tem uma fratura de fêmur cominuta, ou seja, com vários fragmentos ósseos, mas só tem um buraquinho, gente, é uma fratura grave. É uma fratura grau 3, entendeu? Ela já vai lá para o grau 3, independente do tamanho do ferimento, entendeu? Então, a gente sempre vai fazer pela pior classificação possível. Se tem uma lesão que a gente pode classificar ela como 1, ou a gente pode classificar ela como 3, considerando outro parâmetro, a gente vai classificar como 3. Vamos lá, o paciente tem uma lesão puntiforme. Só que o cara fraturou, teve essa fratura exposta, puntiforme e caiu dentro do esgoto. Gente, vai ser contaminado pra caralho. Então, vai ser muito contaminado.
Então, vai ser grau 3. Aí, o que a gente vai considerar nessa classificação do Gustuli-Anderson? O tamanho da ferida, o grau de contusão de tecidos moles, de lesão de tecidos moles, o grau de energia. Essa energia a gente vai ver pelas características da fratura. Por exemplo, uma fratura oblíqua, a gente vai pensar mais que seriam fraturas mais com menos energia. Se for uma fratura muito cominuta, uma fratura segmentar, opa, já tem muita energia aí, já vai ter mais contaminação. Então, a gente já vai lá e vai classificar lá no grau 3. E a gente tem a grau 2, que seriam a ferida entre 1 e 10 centímetros, tem algum esmagamento de partes moles mínimo moderado, contaminação moderada, e tem um deslocamento de periósteo, partes moles, blá, blá. A grau 3 seriam as lesões com mais de 10 centímetros, com muita contaminação, ou seja, aquelas lesões no campo, lesões em locais sujos, assim, principalmente no campo, a gente vai considerar muito contaminada e já vai ser grau 3. A grau 3 ela vai se subdividir em A, B e C. Eu tô falando muito rápido? Se alguém quiser responder, não sei. Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente vai classificar. É que é tão ruim, gente. Não tem ninguém aqui, eu não tô vendo ninguém, só a tela. Enfim, vamos continuar. Tem o 3A, o 3B e o 3C. O A, em que a gente vai conseguir fazer a cobertura óssea. Ou seja, a gente teve a lesão aqui, uma lesão, pode ser uma lesão grande, só que quando eu pegar para suturar, eu vou olhar e vou ver que eu vou conseguir cobrir aquela fratura, entendeu? Eu vou cobrir com a própria pele. Então, eu não vou precisar do enxerto, eu não vou precisar fazer um retalho. Já na 3B, a gente não vai conseguir fazer a cobertura óssea, ou seja, a gente vai ter perdido pele. Então, muitas vezes, nesse tipo de fratura exposta, a gente vai precisar do cirurgião plástico. Para quê? Para ele fazer um retalho, que retalho é difícil de fazer, e muitas vezes vai ter que fazer retirada de pele de algum outro lugar. Por exemplo, uma pele eles tiram muito pele ali da perna, né? Ali na região ai, meu Deus, da batata da perna, da panturrilha, lembrei agora. Eles costumam tirar muita pele dali, e daí no grau 3C já vai ser a lesão vascular. Pode ser a gente vai precisar do cirurgião vascular para consertar isso aí. E conforme o grau 1, 2 e 3, a gente vai definir o antibiótico. Se a gente vai usar uma cefa de primeira, tipo a cefalotina, uma cefalosporina de primeira. No tipo 2 também a gente pode usar. No tipo 3, a gente vai usar o quê? Uma cefa de primeira e um aminoglicosídeo. E geralmente a gente usa a gentamicina, mas tem aquela ali questão da função renal. Antibiótico tem que olhar muito isso antes de prescrever, avaliar a função renal do paciente. Por exemplo, esse paciente tiver uma síndrome de esmagamento junto, você não vai dar um antibiótico que vai exigir excreção renal, que pode causar lesão renal. Você vai acabar com o paciente, porque não prestou atenção no negócio, entendeu? E a gente tem que lembrar também da vacinação de tétano. Se essa fratura exposta for por mordida de animal, a gente tem que lembrar da vacinação para raiva, tem que lembrar disso. E o paciente também, na tipo 3, a gente vai acrescentar a penicilina, se o local for muito contaminado, tipo as lesões de campo. Agora, a luxação. O que é a luxação? A luxação vai ser a perda da congruência articular. Vocês podem ver aqui um exemplozinho de uma luxação acromioclavicular, ó. Essa lesãozinha aqui, ó, que vai causar este sinal da tecla, ó. Tá vendo? Não parece uma tecla de piano que parece que apertar, baixa? Então, esse daqui é o sinal da tecla, que vai ser dessa luxação. Esse sinal a gente não vai conseguir ver muito bem nos pacientes que são mais obesos. Porque aqui, ó, imagina o seguinte, aqui ele é magrinho, eu tô vendo. Mas se ele fosse gordinho, ia estar o braço dele todo redondinho. Eu não ia estar vendo essa deformidade. Então, o paciente que é mais obeso e chega com dor no ombro, eu não vou saber se é uma lesão acromioclavicular, eu não vou saber uma luxação acromioclavicular, eu não vou saber se é uma luxação da cabeça do húmero, eu não vou saber o que é até fazer o raio-x. Então, é por isso que a gente não faz redução
não faz redução. A gente não faz redução antes de ver o raio-x. Porque o raio-x vai ajudar a gente a definir a técnica. Nas luxações de cabeça do húmero, que tem aquele sinal da dragona, o sinal da dragona é como se ele perde esse arredondado e ele fica como se fosse uma quina aqui no ombro, sabe? Fica como se fosse uma quininha. Eu esqueci de colocar o sinal, mas depois vocês pesquisam na internet, sinal da dragona. E daí, você não vai saber pelo sinal da dragona se é anterior ou se é posterior à luxação. Então, você precisa do raio-x. E outra coisa, se você fizer se você fizer a redução, por exemplo, você não fez raio-x, aí você puxa o braço do cara, aí de repente o cara, você pede para ele fazer o raio-x, aí ele volta e opa, tem uma fratura. Ele vai fazer o quê? Ele vai querer te processar, porque foi o médico que é ruim, o médico que não presta, foi o médico que quebrou meu braço, mas a maioria das vezes já vai estar quebrado. Já vai estar quebrado o braço antes dessa redução. Ah, mas o paciente está com deformidade e eu estou vendo que o pulso dele está fraco, ele está sem pulso. Mas eu não tenho raio-x. Você não vai reduzir. O que você vai fazer? Você vai fazer uma tração. Eles falam de uma tração gentil. Só que não é tão gentil. Você vai puxar com força para tentar aumentar esse comprimento, mas você não vai reduzir. É puxar sem reduzir. Essa tração e reduzir são coisas bem diferentes. Então, você vai só puxar. Aí, depois que você fizer essa tração, você vai lá e palpa o pulso. Opa, o pulso melhorou. Aí, top. Imobilizar uma articulação antes e uma articulação depois. Quebrou o antebraço? Tem que imobilizar a mão, tem que imobilizar o cotovelo. Fratura de diáfise do fêmur. Difícil, muito difícil pra caramba imobilizar. Você tem que imobilizar o quadril e tem que imobilizar o joelho. Você vai precisar daqueles talafix bem compridos, que você vai ter que colocar o talafix embaixo do bumbum até a ponta do pé. E o ideal é que você imobilize as duas pernas para tentar diminuir essa movimentação. Então, você imobiliza as duas pernas com talafix, coloca... se tiver eu vou mostrar na frente, mas se tiver risco de ter tido uma fratura de pelve, eu vou mostrar mais daqui para frente como que você vai fazer a imobilização. Mas você tem que imobilizar muito bem para tentar diminuir o máximo possível. Mas a fratura diafisária de fêmur é muito difícil de imobilizar. Aí você vai fazer essa tração. Ok. E daí você vai fazer, assim, ó, a luxação, às vezes ela pode ficar com o braço travado desse jeito. Você não vai tentar pôr na posição anatômica. Você pode até tentar, mas talvez você não consiga, porque para o movimento acontecer, a articulação precisa estar íntegra. Então, dificilmente você vai conseguir colocar na posição anatômica sem fazer a redução. E se você tentar forçar, você pode acabar causando uma fratura, ou seja, o paciente vai estar luxado e fraturado. Então, se o paciente estiver com o braço dobrado, você vai imobilizar ele dobrado até ele chegar no atendimento. Aí, aqui, um exemplo para vocês sobre a importância de a gente pedir as duas incidências. Olha aqui, ó. Opa, tá normal. Opa, não tá normal. Olha aqui a luxação de joelho, que é grave pra caramba. Aqui, ó, no joelho, a gente tem um monte de vaso sanguíneo. E pode acabar tendo... Isso daqui, ó, pode acabar virando uma amputação de perna, por causa da lesão da artéria poplite e várias outras artérias que tem aqui. Aí, aqui, ó, gente, tá um exemplo da luxação aqui da cabeça do húmero. Aí, aqui, ó, tem aquele Yzinho da escápula, ó. Como que você vai definir? O normal, ó, é a cabeça do húmero tá centralizada bem aqui no Y. Aí, você tem que avaliar. Se tá para frente, vai ser uma luxação anterior. Se tá para trás, vai ser uma luxação posterior. Aí, cada uma dessas luxações vai ter as suas manobras de redução. Alguém sabe dizer qual dessas duas é a luxação anterior e qual é a luxação posterior? Alguém sabe, gente? Qual é a anterior e qual é a posterior? Acho que a anterior é a do meio, a posterior é a da direita. Ok, vamos lá. Uma colinha aqui para vocês. Como é que é a anatomia da escápula mesmo? A gente tem aqui, ó, tá vista de frente. Aqui para frente a gente tem o processo coracoide, né, que fica para frente. E aqui a gente tem o processo acromial, que vai ser para trás. Aí aqui a gente tem a vista de perfil, ó, que vai ser esse mesmo Y.
Tá vendo? Ó, aí a cabeça do húmero ela fica encaixada bem aqui onde eu tô passando o mouse. Olha aqui a colinha. Acrômio tá para trás. O processo coracóide tá para frente. A cabeça vai estar aqui. Se a cabeça tiver mais perto do acrômio, vai ser posterior. Se a cabeça do fêmur estiver mais pertinho do processo coracóide, ela vai ser anterior. Você pode ver também pela diquinha aqui, ó, da barriguinha. Se tá para dentro da barriga, é anterior. Se tá para fora da barriga, é posterior. Então, aqui, ó. A luxação posterior, olha aqui a barriguinha. Tá para fora da barriga. Então, é posterior. A barriguinha aqui da escápula. Posterior e anterior. Ó, olha a barriguinha. Tá para dentro da barriga. Então, ó, a anterior é essa. E a posterior é essa. E essa daqui é o normal. Essa, e aqui, ó, gente, a do ombro é bastante importante vocês saberem diagnosticar, porque é muito comum. Inclusive, quando a pessoa tem essa luxação de ombro, ela tem muita chance de acabar tendo luxação de novo. Ou seja, se o paciente tem uma luxação de ombro, você tem que informar ele que ele tem um risco de acabar desenvolvendo uma instabilidade e ter mais luxações. E aqui, ó, eu quero ver se vocês... Aqui, ó, é o raio-x normal, para vocês verem como é o raio-x normal dos ossos do carpo. Ó, tá normal. Olhem bem. Aí eu vou mostrar o próximo. Eu quero ver se vocês conseguem achar onde que tá a luxação. É meio difícil, mas talvez vocês achem. Olha aí. Olha bem os ossos, onde eles estão, a distância entre eles, o posicionamento. Aí aqui, onde que vocês acham que tá a luxação? Onde que tá a luxação aí? Considerando a distância, considerando a posição dos ossos no perfil. Alguém chuta o que tá luxado aí? Ok. Vamos lá. Olha aqui onde eu tô apontando o mouse. Na verdade, tem um mouse já aqui no print de tela que eu tirei, mas olha aqui a distância entre esses dois ossos. Olha como eles estão pertinho um do outro. Aí agora, olha aqui o osso semilunar. Olha o posicionamento dele aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem deitadinho? Aí quando eu passo aqui para essa, olha a distância. Olha a distância entre esse osso e esse, tá vendo? Olha como a distância, olha aqui como que a distância é pequena. Olha agora como a distância é grande, ou seja, aqui tá longe. Opa, tem alguma coisa. O que será que tá alterado? Aí eu olho aqui, ó. Olha só o semilunar como é que ele tá. Olha como é que tá essa ponta aqui para cima, ó. Viu? Vocês conseguem perceber? Olha aqui como é que aqui tá mais baixinho. E olha aqui como é que tá mais alto. Ou seja, daqui é uma luxação do semilunar. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso naquele paciente que cai com a mão apoiada no chão. Esses ossos do carpo é difícil conseguir identificar. E você tem que identificar. Você não pode olhar assim, opa, não tô vendo fratura e mandar esse paciente para casa. Um tempo depois você vai receber o seu processo porque você deixou o cara com uma luxação para casa. Agora vamos lá, a síndrome compartimental. Vocês sabem que os músculos, eles ficam dentro das fáscias. As fáscias, elas são inelásticas. Elas não aumentam de tamanho, elas ficam exatamente daquele tamanho. Então, o que vai ser esse síndrome compartimental? Vai ser o aumento da pressão dentro daquele compartimento muscular, dentro daquela região que é abarcada pela fáscia. E a pressão ele vai aumentar por causa da fisiologia do trauma. Quando você leva uma pancada, vai ter um espasmo das artérias que vai causar uma isquemia muscular. Por um tempinho, assim, um curto tempo. E essa isquemia, ela vai levar ao colabamento das vênulas. E com isso, o retorno venoso vai estar prejudicado. O sangue vai se acumular naquele local do trauma, tanto que quando a gente leva uma pancada, fica roxo, né? O sangue se acumula ali, vai aumentar o extravasamento do plasma ali para aquela região e o plasma vai para o interstício. Além de acontecer isso, vai ocorrer a liberação dos mediadores imunocitoquímicos, né? Que é aquilo lá que a gente aprende lá na imunologia com o Miguel.
interleucina 10, fator de necrose tumoral, aí todas as coisas, elas vão acabar evoluindo com o quê? Com o processo de inflamação. E o que acontece no processo de inflamação? Uma das primeiras coisas que a gente acontece é a vasodilatação dos vasos capilares. E os capilares, eles têm aquelas fenestrazinhas, e por aquelas fenestrazinhas vão sair as células, vão sair o plasma, ou seja, o nosso próprio corpo vai estar causando essa síndrome compartimental. Aí o que vai acontecer? Vai ter essa inflamação, vai sair capilar, aí vai apertar, vai começar por causa de uma lesão grave. Aí vai acontecer em traumas mais graves e lesões mais intensas, entendeu? Não vai acontecer em qualquer pancadinha, vai ter uma síndrome compartimental, não. E o diagnóstico da síndrome compartimental é clínico, mas o diagnóstico é difícil, porque a gente não tem um exame para falar, opa, tem síndrome compartimental? Não tem. Por exemplo, tromboembolismo pulmonar. A gente vai pedir lá a angiotensina lá do tórax e você vai ver que não está preenchendo. Opa, tem um êmbolo aí que não está preenchendo. Aí você sabe que você tem um tromboembolismo pulmonar. Na síndrome compartimental, a gente não vai ter isso. A gente vai ter que fazer esse diagnóstico clínico. E muitas vezes esse diagnóstico é difícil. E, assim, os livros de ortopedia, eles recomendam e falam que o padrão ouro é a gente fazer a medida da pressão intracompartimental, que seria com uma cânula, com um dispositivo que, tipo um esfigmomômetro, um esfigmo para a gente conseguir medir aquela pressão, entendeu? Mas isso é muito pouco disponível e muitas vezes é usado só nas pesquisas clínicas. O nome desse... Tem diversas técnicas para medir essa pressão. Inclusive, no livro de ortopedia tem umas 10 técnicas que eu nem li. Eu só li a de Whitesides, que é a mais comum, né? Comum, por assim dizer, que a gente não vê em todo lugar. Que vai ser a medida da pressão através de um êmbolozinho com água, né? Aí eles vão avaliar a pressão lá, conforme a variação da altura da água, um negócio assim. A principal sequela da síndrome compartimental vai ser essa contratura isquêmica do Volkmann. O que vai ser isso? Vai ser uma necrose dos músculos. Se o músculo vai necrosar, ele vai retrair, ele vai contrair, e com isso ele vai causar uma deformação da cartilagem, né? Porque ele vai contrair, vai puxar a cartilagem e vai deformar a cartilagem, não, vai deformar as articulações. E a gente tem que lembrar também que a síndrome compartimental ela pode ser por aumento do volume dentro do compartimento, que seria esse mecanismo do edema, do hematoma, do sangramento, esse que eu expliquei ali em cima, mas também pode ser pela redução do volume do compartimento. O que seria isso? Seriam as compressões extrínsecas, ou seja, as talas gessadas, os enfaixamentos, esmagamento, entendeu? Tudo isso pode levar à síndrome compartimental. Então, a gente tem que... É por isso que é muito importante que seja feita com muito cuidado essas imobilizações, que se você apertar muito, você vai ter que fazer uma síndrome compartimental nesse paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com o espaço entre a tala, o tanto que você vai apertar, porque tem que ficar firme. Mas não é para apertar, não pode comprimir aquilo ali. A síndrome compartimental, ela vai ser diagnosticada por aqueles 6 P's. O que seriam esses 6 P's? Esses 6 P's seriam a parestesia, a PEN, que tem que traduzir para o inglês para ser os 6 P's, né? O pulso, a ausência de pulso, a parestesia, a paralisia e a poiquilotermia. A poiquilotermia é aquela frialdade do membro. Só que assim, a gente tem que lembrar que a gente tem os sinais precoces e os sinais tardios. A síndrome compartimental, para parar o pulso, você não, por exemplo, é uma síndrome compartimental na perna, você não vai sentir o pulso pedioso. Se você for esperar o pulso pedioso parar, não sentir mais, o paciente já vai estar com uma síndrome compartimental extremamente evoluída, com várias necroses musculares. O músculo, ele só aguenta 4 horas de isquemia, ou seja, você tem que fazer tratamento rápido para o paciente não perder músculo, não ter necrose muscular. Então, se você for esperar a palidez vai ocorrer quando não chegar mais sangue, ou seja, depois que o pulso parar.
é um sinal tardio, entendeu? Você vai estar retardando o tratamento, o diagnóstico e o tratamento desse paciente. Como que a gente pode fazer um diagnóstico mais precoce? Vamos lá, a gente vai ter tem que ter pelo menos três sinais de dor desproporcional à lesão, dor à mobilização passiva, edema, déficit sensorial e déficit motor. Ou seja, tem 5, a gente tem que ter pelo menos 3. E nisso a gente vai ter uma confiabilidade de 90%. Ou seja, a gente pode ter uma síndrome compartimental com um paciente só com uma dor desproporcional à lesão. Aí como que você vai conseguir definir se é uma síndrome compartimental, se não é? Ou seja, vocês conseguem ver que a síndrome compartimental é difícil de fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, ele vai ser mais difícil ainda se for, por exemplo, um paciente pediátrico. Muitas vezes a criança não vai saber falar, ela não vai saber apontar direito onde está doendo. Um paciente que politraumatizado, que está em ventilação mecânica, ele não vai tirar o ventilador e falar, oi, tá doendo aqui. Não, ele não vai falar. E muitas vezes você vai acabar fazendo um diagnóstico tarde, quando o paciente já vai estar com isquemia, já vai estar com lesões. E tem uma grande variância interobservadores, que é uma coisa que acontece geralmente quando o diagnóstico é clínico, né? Não tem exame. O tratamento vai ser o quê da síndrome compartimental? O tratamento vai ser a fasciotomia, que vai ser abrir a face muscular. A maior parte da síndrome compartimental, elas acontecem na perna e no antebraço. Aí, na perna e no antebraço, você faz 2 cortes, um de um lado, outro do outro, um do lado, outro do outro. Quando a síndrome compartimental é muito menos frequente na coxa, mas daí na coxa você faz só um corte, eu acho que é um corte lateral, se eu não me engano, não lembro, desculpa. E daí, existem 2 técnicas. Você pode fazer na verdade, eu acho que existem mais, só que eu só conheço 2. Você faz esse corte inteiro, que é um corte grande. Se vocês pesquisarem na internet a foto da cicatrização, cara, é feio, fica um negócio feio. Ou você pode fazer, olhem aqui no meu braço. Por exemplo, eu tenho uma síndrome compartimental do antebraço. O que pode ser feito? Você faz pequenos cortes, um cortezinho pequeno aqui, outro cortezinho pequeno aqui, outro cortezinho pequeno aqui. Aí, por dentro da pele, com pinças especiais, você vai lá e corta apenas a fáscia. Aí você corta a fáscia aqui, aí entra no outro corte, corta a fáscia, entra no outro corte, corta. Ao invés de você ter um corte grandão, você vai ter pequenos cortes. Isso vai facilitar muito a cicatrização do paciente, porque depois que você abre, você não pode fechar, entendeu? Olha como tá feio. Olha nessa daqui do canto, olha como tá a sutura. Olha como as bordas estão afastadas. Ou seja, a própria pele, ela acaba sendo um fator que vai causar essa síndrome compartimental. Porque a pele também não vai conseguir dilatar muito. Ou seja, é a fáscia, é a pele, eles estão restringindo o extravasamento dessa pressão. Eles estão limitando a saída da pressão. Elas estão colaborando com o aumento da pressão. Então, você tem que abrir a pele, tem que abrir a fáscia. E como que você vai fazer o fechamento disso? Você vai fazer o fechamento depois de vários dias, quando o músculo já estiver menos edemaciado, você vai olhar, vai ver que está diminuindo o edema. Aí você vai ter que fazer, vai fazer a sutura vai ser afastada, aí você vai puxar um pouquinho cada dia, aí vai tentar fechando. Muitas vezes pode precisar fazer um retalho muscular. Eu vi algumas fotos na internet que eles usaram pele de tilápia. Você vai ter que fazer aqueles curativos com aquele plástico, né? Curativo de pressão negativa para tentar reduzir o nível, a incidência de infecção. E aqui, ó, o paciente que tiver com a síndrome compartimental, ele vai ficar com a pele brilhante. A pele, você vai ver que a perna dele, o local acometido, ele vai estar mais inchado. Ele vai estar mais brilhante. Quando a gente tem edema, a pele fica um pouquinho mais brilhante. E principalmente no edema que é um pouco mais duro. A pele brilha um pouquinho e você vê que a pele está tensa. Você consegue ver que tá puxando ali. Você consegue observar isso. E aqui a fratura de quadril. Como eu falei lá, quando a gente tem a suspeita de fratura do quadril, a gente faz essa imobilização aqui com as cintas pélvicas na altura dos trocânteres,
não pode passar essa faixa no abdômen, porque a gente precisa do abdômen para respirar. Se você apertar o abdômen, você vai estar podendo causar uma dispneia no paciente. Às vezes ele já está com uma lesão torácica, alguma coisa assim, já está com dor. Aí você vai comprimir o abdômen, vai atrapalhar a respiração dele. Então você tem que fazer passar essa faixa na altura dos trocânteres. E as pernas você amarra assim, ó, de forma que elas fiquem mediais. Para que é isso? Essa é uma mobilização para diminuir os sangramentos decorrentes quando os vasos estouram, né, das fraturas de das fraturas de livro aberto, principalmente. E no livro, no PHTLS, quem leu vai ver que fala que é só para a gente fazer isso depois do raio-x e só vai funcionar para as fraturas por compressão anteroposterior, que nem está escrito no livro. Mas no livro de ortopedia fala que você suspeitou, não precisa nem confirmar não, suspeitou de fratura de pelve, faz isso. Conversei com o ortopedista, ele confirmou, imobiliza assim, independente de qualquer coisa. Aí, as fraturas de pelve, elas podem causar instabilidade hemodinâmica. E lá no C, a gente vai fazer a avaliação, que a gente vai lá, vai palpar a sínfise púbica, né? Vai ver se está separado, se está muito distante. E a gente vai lá e vai colocar a mão no ilho e vai fazer aquele movimento para fechar, né? Para você ver se está instável. Esse exame é para ser feito pelo médico mais experiente, não é para ser feito pelo acadêmico, é para ser feito pelo médico mais experiente. Ainda mais quando a gente tem suspeita dessa fratura. Se a gente tem suspeita de fratura, tipo assim, tá com uma perna tá mais curta que a outra, o pé tá rodado, o paciente, quando você chega lá na cena, ele já tá com o pé rodado medialmente ou lateralmente, você consegue ver a deformidade no ilho, você não vai fazer o teste, por quê? Porque quando você faz essa movimentação, esse teste, você pode romper o coágulo sanguíneo que acabou de se formar lá, ou seja, você movimenta, rompe o coágulo sanguíneo, fez mal para o paciente, porque você estragou o que o corpo estava tentando fazer para conter aquele sangramento. Aí, a gente tem que lembrar também das lesões associadas. Nos homens, as lesões do funículo espermático. Se o cara lesar o funículo espermático, que passa ali pelo canal inguinal dos dois lados, ele vai ficar estéril. Ou seja, não tem mais filho. Tem que lembrar também das lesões de uretra e de bexiga. E a gente tem que lembrar que não pode passar sonda em pacientes com lesões de uretra. Então, antes de passar a sonda, a gente tem que fazer a urografia excretora para ver se tem a lesão de uretra, para ver se tem a lesão de bexiga. Pode acontecer a lesão de bexiga associada. A gente tem que fazer a palpação do toque retal e o toque vaginal. No toque retal, a gente tem que tentar localizar a próstata do homem. Se você não conseguir localizar a próstata, fala a favor da gente de ter uma fratura de pelve, ou seja, deslocou a anatomia, aquela próstata não está onde devia estar. E assim, a gente tem um esqueminha que é o paciente instável e do paciente instável. A gente vai lá, a gente faz um paciente instável. Você faz um raio-x e no raio-x a pelve do paciente está fechada, não tem fratura, vai buscar outra causa de sangramento. É outra coisa que está sangrando. Aí a gente tem um paciente instável com a pelve aberta. A gente vai lá e vai fazer a fixação com fixadores externos e fechar a pelve. Aí, beleza. Você fechou a pelve, o paciente ainda está instável? Opa, o que pode ser? Eu já fechei o quadril. Não é normal, depois de fechar o quadril, continuar sangrando. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um lavado peritoneal diagnóstico. Ah, mas por que fazer o lavado? A TC é melhor. Porque o paciente vai estar lá, dentro do centro cirúrgico. Você não vai tirar o paciente do centro cirúrgico e mandar para o tomógrafo porque ele é melhor para avaliar a lesão. Não, você não vai fazer isso. O cara está no centro cirúrgico, o cirurgião vai estar lá do lado, ele faz um corte, faz o LPD e vê. Se o LPD está positivo, esquece a pelve, vai para a laparotomia. Mas beleza, você faz LPD, o LPD está negativo, opa, é a pelve. É essa pelve que está sangrando, a gente vai ter que resolver.
E quando tem esse sangramento de pele, o que pode ser feito? Faz a abertura, o corte ali na região. E podem ser usados 2 métodos. Você vai lá e coloca compressa. Primeiro você vai colocar compressa, né? Aí você coloca compressa para tentar estancar aquela hemorragia. Se não estancar, a gente vai fazer a embolização dos vasos pélvicos para diminuir esse sangramento. Qual é o problema dessa embolização? A gente pode acabar embolizando o intestino, ovário, uma parte do útero. Ou seja, essa embolização pode causar o quê? Necrose da região. Então, essa embolização pode acabar sendo uma decisão muito complicada, porque o paciente está sangrando e vai morrer. Beleza, aí eu embolizo, aí ele vai ter uma necrose intestinal, eu vou ter que abrir e fazer uma cirurgia e tirar um pedaço do intestino. Mas, como é uma emergência, a gente acaba fazendo isso, mas são em situações bem extremas. E nas lesões, principalmente nas lesões posteriores, ali na região sacroilíaca, a gente vai ter que pedir uma TC, porque a TC vai conseguir avaliar melhor, esse slide está repetido, vai conseguir avaliar melhor as lesões ligamentares, se tem alguma lesão nervosa ou alguma coisa assim. O tratamento dessas fraturas de quadril, ela vai se dividir em momento agudo, quando o paciente está descompensado hemodinamicamente, e no tratamento definitivo. Ou seja, a prioridade nas fraturas de quadril é conter esse sangramento, tamponar os vasos, impedir que o paciente perca sangue e morra. Quando a gente tem sangramento de origem arterial, os principais vasos são a artéria glútea posterior e a artéria pudenda. Mas é uma minoria de sangramentos pélvicos que são causados de origem arterial. Eu acho que uns 80%, 70% são sangramentos venosos, que vão ser sangramentos menos graves, né? Porque ele sangra mais devagar. A artéria sangra muito e sangra rápido. E a gente pode fazer o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, ele vai ser usado quando for uma fratura estável. E quem vai definir se a fratura estável é o ortopedista. Em fraturas sacrais impactadas, que é aquela lá que espreme. E nos pacientes que têm osteoporose, vai ser mais difícil fazer a cirurgia. Aí aqui, ó, a gente tem que fazer o toque retal, a palpação da próstata, fazer o toque vaginal, lembrar da lesão uretral com a uretrografia retrógrada. E é o seguinte, o que passa ali pela próstata? Ali pela próstata passa o uréter do homem, né? Ou seja, se eu não consigo palpar a próstata, o que aconteceu com esse uréter? Com essa uretra? O que aconteceu? Provavelmente a gente tem uma lesão uretral. Então, tem que chamar o urologista para fazer esse tratamento. E aqui a gente consegue ver um dos sinais, eu acho que é sinal de Emmens, não sei, que se trata dessa equimose aqui na região genital. E essa equimose bem grande aqui na região testicular. Na mulher, a gente também tem esse mesmo sinal, onde seria essa equimose aqui nessa região inguinal, na região do monte pubiano e nos grandes lábios da mulher. Aqui a gente tem um exemplo de uma fratura em livro aberto de quadril. A fratura de quadril, a gente precisa ver para a gente conseguir avaliar, tem que ser feito com a técnica correta. A gente tem que ver aqui essa região, a gente tem que ver essa região do ilho, a gente tem que ver um pedaço do fêmur aqui, esse terço proximal do fêmur, e eu tenho que, como é que eu faço essa avaliação? Eu tenho que contornar toda a pelve aqui, ó, tá vendo, ó? Eu começo a contornar, já sei aqui, ó, tem uma fratura aqui, começa a contornar, opa, fratura aqui, opa, fratura aqui, opa, fratura aqui. Então, ó, e aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Isso mesmo, se você lembrou da TC, tem que pedir TC, para auxiliar no tratamento e na avaliação da cirurgia que vai ser feita. Olha aqui, ó,
A importância de a gente avaliar tudo isso no raio-x, ó. A fratura aqui. Olha aqui, ó, o forame. Olha esse forame aqui e olha esse forame contralateral aqui, ó. Esse daqui, ó, parece que tá fraturado, não parece? Ele tá um pouquinho diferente do forame contralateral. Então, a gente tem que lembrar da fratura dos forames. E as fraturas dos forames, elas podem causar a síndrome da cauda equina, que eu vou falar aqui agora na frente. A gente tem que avaliar a altura aqui da sínfise púbica e a gente tem que lembrar também dos esquecidos. Olha aqui, ó. A gente tem aqui uma fratura, ó, do processo transverso do L4 ou L5. Esse daqui tá um pouquinho difícil de distinguir, não sei se... Acho que é L5. Aqui, ó, a fratura. Então, a gente tem que olhar tudo no raio-x. Tem que lembrar de olhar tudo. Aí, aqui, com o fixador externo, para estabilização, olha aqui, olha como a pelve está bem diferente. E um parafusão aqui. Aí aqui, ó, mais um exemplo. Aqui, ó, lembra que estavam os dois lados fraturados? Ou seja, o tratamento inicial, com o paciente com estabilidade hemodinâmica, fixou aqui atrás, fixou aqui para diminuir o sangramento, mas olha, tá torto ainda. E lembra que tinha uma outra fraturinha lá, ó? Olha aqui, ó, essa outra fratura. Ela foi tratada depois, ó, com parafuso, e retirou o parafuso e a placa aqui com os parafusos. A síndrome da cauda equina. Elas vão ser as lesões que vão ocorrer dentro do canal espinhal, bem aqui, ó, na cauda equina, que é aqueles nervos que saem, geralmente, e vão ser lesões de coluna abaixo de L1, L2, que é onde acaba o canal medular, né? Medula em L1, L2. E daí, os sintomas que a gente vai ter vai ser decorrente dependente de qual nervo daí foi lesado. Aí aqui, ó, tem um esqueminha, ó. Por exemplo, ó, anestesia em cela, que seria a cela do cavalo onde a gente senta, né? Aí, onde que a gente senta? Onde que a gente senta na cela é aqui, ou seja, seriam lesões de S5, onde o paciente vai perder o controle do esfíncter anal, anestesia aqui dessa região glútea, aqui, ó, S4, ou seja, essa anestesia em cela. E os sintomas vão ser dependentes do nervo ali que foi lesado. Se a lesão foi em L1, L2, L3, aí vai depender onde vai perder a sensibilidade. Aí, a gente tem essa se trata de uma urgência. Essa síndrome da cauda equina, ela pode ser causada tanto por trauma como por causas atraumáticas. Por exemplo, a gente encontra um paciente, homem, ele é presidiário, ele está apresentando, ele já está doente há muito tempo, ele está tendo febre, costuma ter febre e sente que sua muito também. Ele emagreceu e agora ele está tendo bexigoma, ele está tendo retenção urinária, ou ele está tendo incontinência fecal ou incontinência urinária. Qual seria a hipótese diagnóstica que a gente pensa nesse caso? O paciente emagreceu, paciente com febre, o paciente com a síndrome da cauda equina, tá com bexigoma, incontinência urinária, incontinência fecal. O que a gente pode pensar? Alguém chuta? Qual que poderia ser a causa desse quadro clínico dele? O que está causando isso? A gente pode falar qualquer coisa. Ninguém? Tá bom. O que poderia ser essa causa disso? O mal de Pote, que seria a tuberculose, a tuberculose óssea ali na coluna. Presidiário, tem pouca circulação de ar, pouco sol na cela, grande aglomeração. A gente lembra da tuberculose. O paciente está com sudorese, o paciente está com febre, e o paciente está com essa retenção, com essa anestesia em cela. Então, a gente vai lembrar do mal de Pote. Mas, além do mal de Pote, a gente também pode lembrar de metástase.
pode ser uma metástase. Os linfomas lá, que eles têm os sintomas tipo A, os sintomas tipo B, né? Tem aquela classificação, e a gente pode pensar no linfoma, porque linfoma também causa sudorese, também causa sudorese, pode causar febre, perde peso. E ele pode estar, por exemplo, em alguma dessas localizações aqui, e um desses nervos fazendo a compressão dele. E a gente também tem que lembrar da anestesia em célula. O paciente pode sentir paresia de membros inferiores, a reflexia, quando você vai fazer o exame, não tem os reflexos tendinosos. E a gente tem que lembrar dessa síndrome da caldequina nos pacientes, inclusive da UBS. Quando o paciente está com lombalgia, você tem que procurar os sinais de gravidade dessa lombalgia. O paciente que está emagrecendo nos últimos meses, paciente que está com anestesia em célula, paciente que está sentindo dormência de membros inferiores, com incontinência ou retenção vesical ou fecal, a gente tem que lembrar disso, é um sinal de gravidade. Esse paciente da UBS com esses sintomas, a gente tem que mandar para internação ele, tem que mandar para investigação, ele tem que fazer uma descompressão. E aqui, já falei das etiologias. E os quadros, eles podem ser quadros mais agudos, principalmente relacionados ao trauma, ou podem ser quadros mais crônicos, que podem começar com uma dor lombar, que vai começar a evoluir para uma dor ciática bilateral, que vai ter aquela irradiação para membros inferiores. Aí o paciente vai evoluir com anestesia em célula, vai estar perdendo peso, vai ter tudo isso que a gente tem que avaliar. E agora a artrite séptica. A artrite séptica, ela é muito comum em crianças, ela acontece mais em crianças, mas ela também pode acontecer em adultos. Pode acontecer, inclusive, em bebezinhos. E em crianças, o diagnóstico é bastante difícil. Porque o bebê vai estar lá, o bebê vai estar chorando, você não vai estar sabendo por que o bebê vai chorar, você não vai saber como diagnosticar aquilo. Então, acaba sendo bastante complexo fazer o tratamento, principalmente nas crianças. E a faixa é complexo fazer o diagnóstico, principalmente nas crianças, onde que a faixa etária é mais acometida e que você não consegue fazer uma boa anamnese. A anamnese que você vai fazer vai ser com a mãe, porque a criança não consegue responder onde está doendo, onde não está doendo. Essa infecção, ela pode ser adquirida por via hematogênica, por focos distantes, por exemplo, uma pneumonia, uma sepsemia, por lesões contíguas, por exemplo, tem uma infecção de pele e a osteomielite. Eu vou falar um pouco mais em relação à relação da osteomielite com a artrite séptica no próximo slide. Ou pode ser por uma consequência direta, ou seja, fizeram uma punção ali no joelho daquele paciente e não fizeram a asepsia adequada. Aí o paciente vai ter o quê? Vai ter uma artrite séptica, porque não fizeram o que devia ter sido feito, não fizeram a asepsia correta, uma iatrogenia. E o que vai causar essa dor da artrite séptica? O que vai acontecer? As bactérias vão se multiplicar, vai começar a aumentar a quantidade de líquido interarticular, de líquido sinovial. Esse líquido, ele vai começar a fazer pressão fazer uma pressão, e essa pressão vai causar uma dilatação, e vai doer muito, 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 porque o compartimento interarticular não é para ele aumentar de tamanho, ele tem o tamanho dele. Se ele aumentar, ele vai começar a fazer compressão, e vai doer pra caramba. Outra coisa que vai acontecer também, as bactérias, elas vão liberar substâncias que vão começar a causar a morte da cartilagem, ou seja, vão causar uma condrólise química, vão causar a destruição dessa cartilagem, ou seja, a gente tem que tratar isso rápido. Isso aí tem que ser resolvido rápido, para ontem, não pode retardar o diagnóstico. Eu acho que depois de 48 horas, 72 horas, eu não lembro certinho a hora, quantas horas que eram, mas é um período bem curto, o paciente já começa a ter subluxações, ele já começa a ter destruição da cartilagem permanente, porque assim, cartilagem não se renova, né? E com isso,
destrói aquilo ali, o paciente vai ter artrose, vai ficar, não vai conseguir mover o joelho, vai ficar com dor no resto da vida. Imagina, vamos lá, uma criança. Imagina a criança com artrite séptica, com diagnóstico retardado, ficando com dor o resto da vida. Esse artrite séptica, ela tem muita morbidade, então a gente tem que conhecer para a gente saber fazer o diagnóstico precoce. O que que vai, como é que vai se apresentar? Vocês podem ver ali no tornozelo, tem bastante edema, tá bem edemaciado, e o paciente vai sentir muita dor. Ele não vai querer deixar você mobilizar, ele não vai querer deixar você tocar, porque vai estar doendo muito. Ele não vai conseguir realizar movimento, nem movimento ativo, porque ele não vai querer movimentar, porque vai doer muito. E ele não vai querer deixar você fazer a movimentação, porque vai doer muito. O paciente vai estar com muita dor. E vai ter uma coisa chamada, esses pacientes eles vão ter uma chamada posição ontálgica. A gente tem o nosso volume, dentro das nossas articulações, a gente tem o volume que elas têm, né? Dentro da cápsula articular ali, a gente tem aquele volume constante. É um volume constante. Só que assim, de acordo com o que a gente movimenta, a articulação, ela muda de posição, né? Então, em alguns momentos, dependendo da posição que você tem, o espaço pode ficar, digamos, um pouquinho maior, entendeu? Como se tivesse mais espaço. Os ossos ficam mais distantes um do outro. E o paciente vai ficar nessa posição, entendeu? Ele vai ficar na posição em que esse espaço é maior. Ou seja, essa posição vai variar. Se a artrite séptica vai ser no tornozelo, vai ser no joelho, vai ser no quadril. Os principais locais onde tem essa artrite séptica é joelho e quadril. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Na artrite séptica, a gente vai ver o hemograma, e a gente vai ver o hemograma com leucocitose e com desvio à esquerda. A gente vai ter um VHS alto, em geral acima de 20. Na ultrassonografia, a gente vai conseguir ver um aumento de líquido interarticular. A gente vai ver aquele mais líquido do que o normal. E a gente pode ver na cintilografia, a gente vai ver áreas quentes. Só que a gente vai pedir uma cintilografia para artrite séptica? Não vai. É um exame pouco disponível, é um exame caro e existem coisas mais baratas para a gente fazer. O padrão ouro para fechar o diagnóstico vai ser a punção com pulso. Aqui embaixo, com esse líquido bem amarelo, assim, parecendo xixi mesmo, parecendo urina, é o líquido sinovial normal. Aqui a gente tem um pouco de líquido sinovial serohemático, só para vocês verem como é que é. E aqui em cima, olha como tá a cor desse líquido. Olha como ele tem uma característica purulenta, ele tá amarelado. Se vocês olharem na foto, parece até que ele tem grumos. Isso aqui, ó, fecha o diagnóstico de artrite séptica. É artrite séptica. E a gente também pode ver o raio-x, mas é o seguinte, o raio-x vai demorar para dar alteração. O raio-x vai demorar para dar alteração, ou seja, não é para fazer o diagnóstico de artrite séptica com raio-x, não é para tentar com raio-x. Você pode pedir? Pode, para tentar afastar alguma lesão, alguma coisa, mas não é ele que vai fechar o diagnóstico. O que a gente vai ver nesse raio-x? A gente vai ver um edema de partes moles, a gente pode ver subluxações, principalmente naquele paciente que já tem 4, 5 dias que está com essa dor e médico nenhum conseguiu levantar essa hipótese de artrite séptica. E o paciente está com muita dor, aí você pede um raio-x, aí você, depois de 2 dias, pelo menos, vai começar a ter alteração. Ou seja, só vai ter alteração depois de 2 dias. E você tem que fazer o diagnóstico um dia antes, tem que fazer o diagnóstico no primeiro dia, para evitar complicação, para evitar a destruição da cartilagem, para evitar a ocorrência de subluxação, tem que fazer o diagnóstico precoce na artrite séptica. E aqui, ó, um exemplo para vocês. Dá aumento aqui, daqui é um bebezinho, ó, vocês podem ver que tem bastante espaço aqui, é um bebezinho. E a gente consegue ver aqui, ó, um pouquinho de osteomielite associada. A artrite séptica e a osteomielite. É difícil definir quem veio primeiro. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, a osteomielite ou a artrite séptica? Muitas vezes, a gente vai acabar diagnosticando as duas concomitantemente, por causa da proximidade. É uma artrite séptica que acabou causando a osteomielite. Aí, a osteomielite ali na região
na região epifisária, metafisária, ela vai acabar progredindo e vai atingir a articulação, causando essa artrite séptica. E como que a gente tem que fazer? Como é que é o tratamento disso? É muito importante que a gente isole o micro-organismo que causou essa artrite séptica. Por quê? Porque a gente tem que, para a gente conseguir usar um antibiótico mais adequado, as infecções ósseas, o osso, a cartilagem, elas têm, chega pouco sangue ali. Ou seja, o antibiótico, ele não vai estar muito biodisponível, ele vai ter uma biodisponibilidade menor. Então, o tratamento com antibiótico vai ser mais difícil. Considerando esse princípio, o que a gente tem que fazer? No centro cirúrgico, muitas vezes vai ser só no centro cirúrgico que a gente vai conseguir fazer aquela primeira punção com pus. Por quê? Porque o paciente vai estar com muita dor. Você vai anestesiar para tentar funcionar, você vai ter que mudar a movimentação e o paciente vai estar anestesiado e vai estar gritando de dor, que vai estar doendo muito. Então, muitas vezes o que vai acontecer? O paciente vai para o centro cirúrgico, o paciente vai ser sedado, aí você vai fazer uma asepsia muito boa para não ter contaminação na sua amostra. Vai fazer a punção, com tula estéreo, com luva estéreo, com capote, todo prontinho lá, vai fazer aquela punção com uma asepsia de novo, asepsia boa para não ter contaminação. E vai fazer aquela punção interarticular e vai mandar pro bacteriológico, vai ver bacterioscopia, vai pedir cloração de Gram, vai pedir antibiograma, vai pedir cultura, vai pedir tudo. Para você identificar muito bem que micro-organismo que está causando isso. Aí, o paciente no centro cirúrgico, ele pode fazer uma artrotomia ou uma artroscopia. A artroscopia vai ser aquela que coloca uma câmerazinha dentro da articulação e fazer a lavagem. Isso aí vai ser muito pouco usado, vai acontecer só em casos selecionados, naqueles casos e diagnosticados bem no início. Aí você pode fazer a artroscopia. Mas a maioria dos casos vai ser feita a artrotomia, em que eles vão abrir a articulação e vão fazer uma lavagem e debridamento bem cuidadosos para tirar todo o material necrótico, para tirar grumo, para limpar pus, para ficar limpo. E você vai fazer isso com soro fisiológico, só soro fisiológico, vai só lavar com soro fisiológico. E depois da cirurgia, o que você vai fazer? Você vai deixar 2 caninhos lá. Vai deixar um caninho onde vai ficar ocorrendo infusão de soro, que nem a gente faz na veia, a gente vai fazer ali, vai deixar uma cânula que vai ficar jogando soro, com o soro correndo ali para fazer a limpeza e outra cânula acoplada num dispositivo de circulação ali dentro da articulação, essas 2 cânulas. Eu, infelizmente, não consegui encontrar nenhuma foto, eu só consegui encontrar a foto de um cavalo que estava sendo tratado com esses 2... de um cavalo que estava com esses 2 caninhos. Aí eu acabei não colocando. Aí esse dispositivo de sucção vai ficar ligado e vai ficar sendo infundido soro. E a indicação é que esse dispositivo fica entre 24 e 48 horas. Qual que é a indicação de tirar? Você vai tirar quando não tiver mais grumo, quando o líquido estiver límpido, quando não tiver mais sangue, não tiver mais alteração nenhuma, tiver só o sorinho saindo lá. Aí, e também é recomendado pela literatura que você tire aquele líquido que está sendo drenado, sendo puxado pelo sistema a vácuo e coloque, faça a análise no microscópio para ver se tem bactéria lá e daí tira. Geralmente, depois de um dia, você já vai tirar aquela cânula que está chegando soro, mas a cânula do vácuo vai continuar. Aí essa cânula do vácuo vai continuar por mais umas 24 horas. E por que a gente não deixa tanto tempo? Para evitar infecção. Porque o paciente vai estar dentro do hospital, vai ter o risco de infecção, bactérias multiresistentes dentro do hospital, então a gente tem que evitar que o paciente fique tanto tempo exposto, aberto. Ele pode, inclusive, acabar tendo outra artrite séptica. E o paciente, ele vai ficar, depois desse tratamento, ele ainda vai ficar imobilizado naquela posição antálgica, onde ele vai ter mais espaço dentro da articulação, por pelo menos uns 10, 30 dias, até diminuir a dor, que o paciente ainda vai estar sentindo dor, porque ele tem aquela lesão da cartilagem, as bactérias fizeram lesão lá dentro, ele ainda vai ficar com dor, ele vai ficar imobilizado. E se por acaso o diagnóstico demorou e o paciente teve uma
uma subluxação, ele vai ficar mais tempo ainda imobilizado para tentar resolver essa subluxação. E aqui a gente tem a síndrome do esmagamento. Essa síndrome do esmagamento vai acontecer o quê? Quando houver a reperfusão. Vamos lá. Eu tô com o braço imprensado dentro de, sei lá, eu tô com o braço imprensado numa pedra, alguma coisa assim, dentro do acidente de carro, meu braço tá preso lá. Meus músculos, as minhas células musculares, elas foram destruídas. E o que eu tenho na célula muscular? Eu tenho muito potássio, e eu tenho mioglobina do músculo. E o que vai acontecer? Aquele sangue vai ficar ali, as células vão ser destruídas, vão ficar liberando ali, e o meu braço tá preso, ou seja, não tá voltando. Esse sangue velho, esse sangue com muitos detritos, ele vai ficar parado ali no braço. E quando eu tirar aquela coisa que está comprimindo o meu braço, aquele carro, aquela pedra, esse sangue vai voltar para a corrente sanguínea. E o que esse sangue vai fazer? O que a mioglobina faz? Insuficiência renal aguda. Ela causa lesão renal. A gente vai ter colúria, aquela urina marrom, acastanhada. A gente vai ter a urina de Coca-Cola. A gente vai ter essa urina de Coca-Cola em decorrência da rabdomiólise, a morte, destruição muscular. A gente vai ter liberação de grande quantidade de potássio na nossa corrente sanguínea. E o que o potássio faz? O potássio altera o nosso eletrocardiograma, ou seja, ele causa alterações cardíacas, ele aumenta lá, acho que o T, o K, o P, sei lá. Acho que ele acompanha o P. O potássio alto aumenta a onda P. E vai causar o que isso? Arritmia cardíaca. Ou seja, o paciente vai ter insuficiência renal, arritmia cardíaca. E o que eu posso fazer para evitar essa síndrome do esmagamento? Antes de soltar o paciente, olha aqui, ó, paciente preso, espremido aqui, ó. Antes de soltar, eu vou fazer o quê? Vou pegar um acesso venoso, vou começar a hidratar ele. Com o quê? Com 1.500 ml de soro nesse primeiro momento. Eu posso colocar bicarbonato para tentar reduzir os efeitos colaterais desse sangue velho no nosso corpo. Colocar bicarbonato e colocar manitol nessas 1.500 ml. E vou ficar lá avaliando o paciente para ele tentar melhorar, e a gente visa para ver que o paciente está hidratado, essas coisas assim, o débito urinário. E a gente tem que visar um débito urinário entre 150 e 200 ml por hora. Aí, quando a gente conseguir hidratar esse paciente, a gente vai soltar ele daí, entendeu? Então, a gente primeiro hidrata e depois vai tirar essa descompressão. Para quê? Para tentar minimizar os efeitos desse sangue velho voltando para a circulação. E depois que você soltar o paciente, você não precisa mais dar 1.500 ml. Você vai lá e vai dar só 500 ml. Você também não pode deixar o paciente alagado, né? Cheio de soro. Aí vai abaixar para 500 ml e você pode dar ou soro fisiológico ou pode dar a solução glicosada com uma ampolinha de bicarbonato dentro. E quanto ao potássio, o que a gente vai fazer? Gluconato de cálcio para fazer o quê? A estabilização da membrana miocárdica. E o que a gente vai fazer também? Monitorização cardíaca, para a gente ver se tem aqui, ó, olha aqui no cantinho da tela, as alterações do eletro, ó. Olha só, o potássio, ó, potássio normal, potássio aumentando. Ah, não, o potássio acompanha a onda T. O potássio causa apiculamento da onda T. Aí vai aumentando, então o paciente vai ter uma arritmia. Então, vamos lá, a gente tem que fazer o quê? Tem que avaliar o débito urinário, tem que hidratar esse paciente, vai dar gluconato de cálcio, vai monitorização cardíaca, e uma coisa que a gente tem que acrescentar também é avaliar os níveis de bicarbonato. Por quê? Se o bicarbonato estiver alto, a gente vai usar aqueles métodos para baixar o bicarbonato. O que a gente pode fazer? Aqueles métodos rápidos. A gente dá bicarbonato e o potássio cai quando a gente coloca dentro do sangue. É um tratamento para hiperpotassemia. Usar os beta-agonistas inalatórios, aqueles mesmos lá que a gente usa para asma. E a solução polarizante, que é glicose com insulina. E mais uma coisinha importante em relação a essa síndrome do esmagamento. O idoso mora sozinho,
tá em síndrome de fragilidade, tem osteoporose, vai lá no banheiro e faz o quê? Cai no chão. E ele cai no chão, tem uma fratura e não consegue levantar. Mora sozinho, quem que vai ver esse velhinho caído lá? Quem que vai ajudar ele? Então, ele vai lá e vai ficar nessa posição por horas e horas e horas até que alguém ache ele. E esse pacientezinho aí, ele pode ter síndrome de esmagamento, porque ele ficou por várias e várias horas na mesma posição, comprimindo ali a pele, comprimindo os músculos, apoiado em cima. Ele já está mais fragilizado. E mais uma coisinha que a gente vai falar aqui, a síndrome da embolia gordurosa. Essa síndrome da embolia gordurosa, ela vai ser causada por quê? Aqui, ó, nos nossos ossos, a gente tem a medula amarela. A medula amarela o quê? É gordura. Então, vamos lá. Fraturas de fêmur e fraturas de pelve estão muito associadas à síndrome da embolia gordurosa. E lembra que eu falei lá na frente na aula, daquele primeiro paciente lá no politraumatizado, que estava com dois imobilizadores externos no fêmur? No fêmur, é muito comum ser usado as hastes intramedulares. Mas o paciente tem uma fratura duas fraturas de fêmur, né? Uma em cada fêmur. Aí você vai você vai colocar a haste, você vai usar aquela técnica da fresagem, que dizem que, em alguns artigos dizem que com fresagem é melhor, outros artigos dizem que sem fresagem é melhor. Só que você vai lá fazer aquela fresagem, martelar lá, para botar para dentro, e vai acontecer o quê? Vão ser liberados êmbolos de gordura por causa dessa fresagem. E esses êmbolos de gordura vão cair na corrente sanguínea. E vão causar essa síndrome da embolia gordurosa, que pode ser leve, pode ser média, pode ser grave. Vai ser bem variável a gravidade disso aí. Aí, como que a gente vai lembrar dessa síndrome da embolia gordurosa? A gente vai lembrar aquele paciente com fratura de ossos longos, fratura de quadril, fratura de fêmur, fratura de húmero, a gente vai lembrar dele. E do paciente que está com petequias, aquelas pontos hemorrágicos com 1 milímetro, eu acho, que pelo corpo, em qualquer lugar do corpo, tem que olhar. Com taquidispneia súbita e redução do sensório. O paciente vai estar com nível de consciência rebaixado. A fisiopatologia da SEG, ela é um pouco controversa e eles não sabem direito o que vai causar. Uma teoria diz que vão ser fatores físicos que vão causar isso, ou seja, como se fosse um TVP, só que um TVP de gordura. Aí, esse êmbolo de gordura vai impactar um vaso e vai parar de deixar sangue. Vai parar de deixar sangue lá, mas vamos lá. Beleza. Isso aí pode causar um tromboembolismo, uma fratura de perna, causando um êmbolo gorduroso indo para o pulmão com um tromboembolismo pulmonar. Mas por que esse paciente vai ter uma redução do sensório? Aí, algumas teorias falaram, a teoria dos fatores físicos, né, que é o êmbolo gorduroso, impedindo a circulação. Bem, os pacientes vão ter sintomas neurológicos, porque ele ainda tem um forame oval patente, então vai haver a transposição através do forame oval e esses êmbolos vão para o cérebro e causando essa redução do sensório. Mas eu li alguns relatos de caso de alguns pacientes que tiveram essa síndrome de embolia gordurosa e como eles iam publicar o relato de caso, porque não é tão comum acontecer isso, ainda mais que evolua para formas graves, é mais comum acontecer de forma mais leve, eles fizeram um ecocardiograma, só que não foi constatado esse forame oval. Opa! Então, por que essa síndrome? Então, tem uma outra teoria que defende que esses sintomas são decorrentes das alterações que essa gordura vai causar nos tecidos, entendeu? Ela vai causar uma irritação química, um mecanismo assim químico que vai causar essa alteração. O diagnóstico também é um diagnóstico complexo, porque a gente não tem um exame para ir lá e falar assim, tem síndrome da embolia gordurosa. Não tem. Então, a gente vai fazer o diagnóstico clínico, que vai ser o paciente ter tido uma fratura, né? Que ele precisa ter tido uma fratura de osso longo para acontecer isso. E a gente vai fazer o diagnóstico com
um fator maior e 3 fatores menores, ou dois fatores maiores e 2 menores. Quais são os maiores? Aqui, ó, a tríade, aqui no conezinho. Insuficiência respiratória, ataque de espineia, depressão do sistema nervoso central e racho petequial. Esses daqui são os maiores. Tem que ter um desse ou 2 desse. E quais seriam os menores? Febre. Em geral, o paciente costuma ter febre acima de 39 graus. Mas, em geral, tá? Às vezes pode ter uma febre mais baixa. O paciente pode ter taquicardia, trombocitopenia, petequia, meio óbvio, lipidúria, urina com gordura, embolia retiniana nos olhos e anemia inexplicada. Aí, como que a gente vai fazer o tratamento? Vai ser principalmente um tratamento de suporte. A gente vai ofertar oxigênio para esse paciente, conforme a gravidade da insuficiência respiratória dele, que a gente vai fazer aquele cálculo lá da FiO2, pela saturação e tal. A gente vai fazer a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, vamos repor fluidos, manter esse paciente hidratado e ter bastante cuidado com a nutrição desse paciente, não deixar esse paciente desnutrido. Tem uma certa divergência, tem estudos falando que funciona, tem estudos falando que não funciona, mas os relatos de casos em que eu li, os médicos fizeram a pulsoterapia com a metilprednisolona nesses pacientes, para diminuir essa resposta inflamatória por causa daquela teoria química, né, das alterações químicas, da resposta química causando essas lesões. E o que a gente pode fazer para reduzir essa síndrome da embolia gordurosa? Primeiro, estabilização precoce das fraturas. Não deixe uma fratura de ossos longos para operar lá no 5º dia. Não, você tem que fazer essa estabilização inicial para diminuir esse risco. Usar placas ao invés de haste intramedular é uma forma de também evitar essa síndrome da embolia gordurosa. Por exemplo, se os 2 fêmures estão lesados, como eu falei, a gente não vai usar a técnica da haste intramedular com fresagem. A gente vai usar a placa, vai preferir a placa para evitar essa síndrome, que a gente não sabe como o paciente vai evoluir. Ele pode ficar muito grave ou ele pode ficar pouco grave. Calma aí. A gente vai fazer estabilização precoce e tratar as outras condições do paciente para deixar ele estável, deixar ele bem estabilizado. E aqui eu vou falar um pouco para vocês que eu falei lá na frente da epifisiólise. Quando vocês pensarem em epifisiólise, eu quero que vocês lembrem da criancinha, o menino adolescente de 12, 11, 15 anos, gordinho e negro. Alguns artigos dizem que a epifisiólise é mais comum em pessoas negras. Mas aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem estudos sobre isso para ver a incidência, se é igual em pessoas negras ou não. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um país miscigenado. Então, é uma coisa que tem que ser considerada também. O que vai ser essa epifisiólise? Vai consistir no deslocamento do colo do fêmur em relação à epífise, né? A gente tem o fêmur, né? Aqui a gente tem o fêmur, eu estou mostrando aqui na tela para vocês verem. E a gente tem a cabeça do fêmur. E o que vai acontecer? Vai acontecer um deslocamento. Esse deslocamento pode ser por vários motivos. Podem ser por estresse mecânico, por exemplo. O menino é gordinho e ele tem a linha epifisária ainda. Aí, ele é gordinho, vai fazendo peso, vai fazendo alteração mecânica e vai escorregando. A cabeça, a linha epifisária, ela vai escorregar em relação ao fêmur, entendeu? Ela vai descer. Ela pode ser também por fatores hormonais, pode ser por obesidade, por microtrauma, o paciente ter muita lesão ali, após alguns dias de um trauma. E como que esse paciente vai se apresentar? Com claudicação, ou seja, ele vai estar mancando. A dor desse paciente, ela é muito variável. Ele pode sentir muita dor nos casos agudos, ou ele pode estar sentindo dor já há algumas semanas, naqueles casos crônicos. Quando é a rotação da cabeça do fêmur, qual que vai ser a posição que o paciente vai ficar? Ele vai estar com uma rotação interna, abdução e a flexão do joelho, entendeu? Essa vai ser a posição que o paciente vai se encontrar. E ele vai ter a limitação nessa posição, entendeu? Ele não vai ter limitação para essa rotação,
vai ter limitação do movimento de abdução e de flexão. E eu vou mostrar aqui alguns testes clínicos que a gente pode fazer. O que esse paciente também pode apresentar? Ele pode apresentar dor na região anteromedial da coxa, que é aquela parte interna da coxa, e ter essa dor até o joelho. E isso pode causar o quê? Atraso no diagnóstico. Ele tá com aquela dor ali, vai falar assim, opa, tá doendo aqui perto do joelho, é o joelho. Aí vai lá e esquece do quadril, o menino tá lá com a cabeça do fêmur dela, a cabeça do fêmur escorregando, e ninguém tá fazendo nada, ninguém tá vendo que ele tá com esse sintoma. A criança tá com dor, tá piorando, e não tá sendo feito o diagnóstico é retardado. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Pelo raio-x de bacia AP e por essa outra posição, a de Launstein, ou posição da RAM, como eles chamam. O tratamento pode ser cirúrgico com fixação ou o tratamento hormonal. O tratamento conservador, que é aquele lá, imobiliza e deixa parado, está em desuso porque está associado a muitas complicações, artrose. E a gente faz o diagnóstico diferencial disso com o quê? Com a artrite séptica, que o segundo local mais frequente é o quadril, o primeiro da artrite séptica é o joelho e depois é o quadril. A artrite reumatoide juvenil e a sinovite transitória do quadril, que vai ser basicamente uma dor no quadril por causa de uma inflamação lá, e vai fazer a imobilização, o paciente vai ficar sem pisar um tempo, mas é benigna, vai passar. E a doença de Legg-Calvé-Peters. Aqui, ó, para vocês observarem o raio-x, ó, tá vendo essa linha? Eu passo, ó, só tem um raio-x aqui. Aqui, ó, tá vendo? O fêmur aqui, né, essa região do fêmur. Aí eu passo essa linha bem retinha aqui, ó. Tá passando aqui, ó, tá vendo? Tem esse pedacinho da cabeça do fêmur bem aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ou seja, essa linha está passando pela cabeça do fêmur. Aí eu venho aqui, ó. Eu faço a mesma linha. Olha, tá vendo? Essa linha não tá pegando a cabeça do fêmur, que nem tá aqui, ó. Aqui não tem e aqui tem. E se a gente for olhar também, ó. Tá vendo que aqui parece um pouquinho mais afastado que aqui? Como se tivesse um pouco escorregado. Aí, olha aqui, ó. Se a gente conseguir olhar um pouquinho aqui, ó, dá pra ver um pouco o formato aqui. É que radiologia é um pouco de adivinhação, né? Vocês vão aprender quando vocês estiverem na Locarrita. E olha aqui como tem essa pontinha um pouco maior. Esse diagnóstico aqui, para quem não é ortopedista, para quem não é radiologista, pode ser difícil de fazer. Então, o exame com laudo vai acabar ajudando muito nessa questão do diagnóstico. Ou seja, lembrem-se, epifisiólise, raio-x, que a linha aqui, ó, não passa, não encosta na cabeça do fêmur, e o menino negro, gordinho, adolescente. Exame clínico. Como que o paciente vai se apresentar? O paciente vai deitar, ó. Olha como que o pé dele vai estar, ó. O pé dele vai ficar nessa posição, porque tá rodando lá a cabeça do fêmur, tá escorregando, e vai mudar a biomecânica desse quadril. Ou seja, o pé do paciente, ao invés de ficar nessa posição aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, que seria a posição normal, ele fica, ó, rotacionado. Ou seja, já é uma coisinha que a gente tem que olhar. Opa, por que essa criança tá com esse pé desse jeito? Aí aqui, ó, o exame contralateral, ó, que a gente sempre faz na ortopedia, o exame contralateral. Se eu tivesse, ó, esse movimento aqui no B, nos dois quadris, a gente poderia pensar o quê? Que esse paciente teve uma luxação congênita do quadril e ficou a vida inteira com isso. Mas aqui, ó, essa perna aqui tá normal. Ele tá conseguindo elevar a perna em 90 graus aqui, consegue levar a perna sem fazer essa rotação. Ou seja, essa letra A aqui é um movimento normal. Tem que levantar a perna em 90 graus aqui, deitado, levantar a perna. E não tem que ter essa rotação para dentro, entendeu? É para ficar reto o pé. E olha aqui como é que tá. Viu como tá alterado? E essa fisiólise, ela pode ser aguda, que vai ser o tempo entre o início dos sintomas e a dor, com menos de 3 semanas. Vai ser uma dor súbita, intensa e persistente. Em geral, vai estar relacionado com um trauma de maior intensidade, e vai ser um trauma recente, né? 3 semanas. E esse deslizamento agudo, ele pode, inclusive, impedir a marcha. Ou seja, não vai conseguir caminhar.
E a gente tem o crônico, que vai ser, o paciente vai começar tendo sintomas leves, e geralmente ele vai se apresentar com o quê? O paciente vai estar com uma claudicação antálgica, onde, por exemplo, o que é essa claudicação antálgica? Quando a gente vai para academia, e às vezes a gente fica com uma perna mais doída que a outra. A perna que está doída, a gente caminha com ela mais devagar. A gente faz, quando a gente vai subir a escada, a gente faz o quê? A perna que está doendo, quando a gente bate alguma coisa assim, tá com roxo e tá doendo, a gente tenta evitar movimentar aquela perna. Então, a gente mexe menos aquela perna e compensa o movimento com o outro pé, entendeu? Então, é isso que vai ser essa claudicação antálgica. Com o passo curto, mais curto no lado que tiver afetado. Ou seja, essa perninha ali da letra B vai ser a perna que vai estar andando mais devagar, porque ela que é a perna lesada. Esse quadro também são aqueles quadros onde o paciente vai ter a dor na região anteromedial da coxa, que é, né, aqui, ó, nessa letra A de baixo. Eu tô passando bem o mouse aqui na região anteromedial da coxa, é nessa região aqui. Ele vai ter essa dor aqui e muitas vezes essa dor pode ser maior perto do joelho. Então, diagnóstico atrasado. E tem um crônico agudizado, em que o paciente já tem esse quadro, mas sei lá, ele caiu e a dor acabou piorando, ele acabou tendo mais sintoma e daí ele é diagnosticado nesse momento. E é isso. Alguma pergunta, gente? Falei bastante coisa, ninguém falou nada. Eu não sei se eu falei rápido, se eu falei devagar, se eu falei muita coisa. Foi muita coisa, mas deu para pegar algumas coisas. Eu mandei os slides também, qualquer coisa, se vocês quiserem olhar também. Muito obrigada, gente, pela presença. Muito obrigada também pelo Alfa por ter feito esse convite. Fiquei muito feliz em aceitar. Se precisarem também, eu posso dar aula de novo. E é isso, gente. Então, uma boa noite. Ninguém tem pergunta, nada?